Muito boa tarde a todos os que se encontram aqui na Catedral do Porto, os que nos seguem também em sala virtual. Nós estamos reunidos para darmos início ao ciclo de 2026 do Seminário de História Religiosa, que desde 2011 ou 2012 mantemos aqui a partir do Porto. E o ciclo deste ano versa sobre o tema, como está já anunciado, Ubi est Caritas, visões e práticas da caridade e da fraternidade no universo religioso português. Queremos revisitar esta temática numa perspectiva historiográfica, desde a Idade Média até à contemporaneidade, como habitualmente costumamos fazer com os nossos seminários de História Religiosa, com os nossos ciclos do Seminário de História Religiosa, procurando encontrar um tema abrangente em torno do qual depois possam gravitar temas mais concretos e abordagens mais concretas. A sessão de abertura, a sessão de hoje, é dedicada ao tema A Caridade ao Serviço da Peregrinação e da Guerra no contexto das ordens religiosas-militares. Para abordar o tema connosco, temos a professora Paula Pinto Costa, que a partir da ficha da sessão passarei muito brevemente a apresentar. É doutora em História, com a tese A Ordem do Hospital em Portugal, da Idade Média à Modernidade, professora catedrática do Departamento de História, de Estudos Políticos e Internacionais da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, investigadora do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, académica correspondente da Academia Portuguesa de História e da Academia Portuguesa da Marinha e membro da Society for Study of Crusades and Latin East. Atualmente exerce as funções de diretora da Faculdade de Letras. Os principais temas em que tem incidido a sua investigação são a história das ordens religiosas e militares, nomeadamente a do hospital, desde o século XI ao século XVI, no âmbito da sua origem na Terra Santa, a inserção em contextos portugueses e europeus, temáticas muitas vezes exploradas sob o enquadramento de projetos de investigação nacionais e internacionais, bem como de redes de investigadores. Vemos pela apresentação que o tema que vai abordar connosco tem tudo a ver com os temas sobre os quais trabalha. Eu agradeço muito à professora Paula Pinto Costa ter acolhido o nosso convite para o Seminário de História Religiosa e passo-lhe de imediato a palavra. Recordo apenas a todos que, como habitualmente, teremos uma primeira parte expositiva e depois um segundo momento que pode ser de diálogo, de perguntas, de observações a partir da apresentação feita. Obrigado. Muito obrigada. Assim, ouve-se bem. Muito obrigada. Boa tarde a todas as pessoas que aqui estão presentes na Sé ou na sala virtual. E é com muito gosto que aqui estou, que aceitei o convite que me foi dirigido pela Igreja do Porto, pelo Centro de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa e pelo professor Luís Amaral, que tem ligações profundas a este centro. E na pessoa do Sr. Padre Adélio Abreu, cumprimento a Igreja do Porto, que me dá a honra de estar aqui presente. Como o Sr. Padre Abreu disse, Adélio Abreu, esta proposta que eu trago aqui hoje para refletirmos em torno da caridade tem muito a ver com a investigação que comecei a fazer já há muitos anos atrás. E o objetivo desta intervenção é refletir sobre a caridade enquanto instrumento galvanizador da peregrinação e da guerra no contexto das ordens religiosas-militares, nomeadamente da Ordem do Hospital, no período que decorreu entre os séculos XII e XVI. Embora não seja a única a quem se reconhecia o potencial de enquadramento dos peregrinos, esta ordem teve indiscutivelmente um lugar primordial quando comparada com as suas congêneres. A inclusão desta discussão no âmbito de um seminário sobre história religiosa, especificamente dedicado à caridade, tem plena justificação,
pelo caráter filantrópico que os hospitalários assumiram desde os seus primórdios. A temática central deste seminário confronta-nos com uma perspectiva marginalizada pela historiografia, que tem explorado a evolução histórica dos hospitalários, sempre muito mais apostada em conhecer os seus contornos económicos, sociais e políticos, em detrimento de uma visão mais voltada para o domínio da história religiosa. O enquadramento histórico-religioso da caridade enquanto instrumento colocado ao serviço da peregrinação e da guerra no contexto das ordens religiosas-militares põe em evidência questões do foro teológico e cruzadístico. No plano pessoal, a caridade cristã é algo interior que impulsiona uma ação mais ou menos discreta em favor de outrem, profundamente altruísta e abnegada, e que constitui uma das chaves interpretativas do ser cristão. Segundo as palavras de Maria José Ferro Tavares, o conceito de existência durante a Idade Média tinha por base a pessoa e o relacionamento desta com Deus e o próximo através da caridade. As dificuldades de tratamento de um tema desta natureza são significativas, sobretudo quando o objetivo é tentar compreendê-lo no contexto medieval. Entre a sua invisibilidade nos registros escritos, o que se compreende pela essência desta mesma ação, pautada pelo recato de uma relação interpessoal, pessoa a pessoa, e pela abnegação da sua prática, e, por outro lado, a materialidade da sua arquitetura, tornada visível na construção de hospitais, leprosarias, hospedarias, hospícios, albergues, o historiador vai conseguindo identificar indícios que aguçam a sua curiosidade, construída em bases críticas. O difícil tratamento deste tema deve-se, por outro lado, à opacidade histórica decorrente da distância temporal que nos separa do objeto de estudo. Refletindo o mote deste seminário de História Religiosa, o nosso contributo traz à discussão a questão da colocação da caridade ao serviço da peregrinação e da guerra no contexto das ordens religiosas-militares. A Ordem do Hospital assenta em bases programáticas bastante claras. O seu campo de ação foi muito bem definido, tornando-a uma instituição muito original, universal, não dependente exclusivamente de uma conjuntura histórica específica, como foi o caso da Ordem do Templo, e muito versátil, já que o beneficiário da sua ação se dispersava por todo lado. De tal modo, trata-se de um projeto com uma dimensão diacrónica e que se mantém no tempo presente, não obstante as adaptações que foi sofrendo. O apoio prestado nos caminhos de peregrinação medieval tinha por base uma missão que se evidenciou séculos mais tarde no apoio às vítimas do terremoto que ocorreu no Oceano Índico e que atingiu uma boa parte da Ásia no ano de 2004. A Ordem do Hospital teve uma complexa estrutura governativa e administrativa, o que proporcionava aos freiros que viviam nos assentamentos geridos pela Ordem, dispersos por uma vasta área entre o Oriente Latino e a Península Ibérica, a consciência de fazerem parte de uma instituição que nós hoje dizemos internacional, mas que na altura não conheciam esta palavra para designar. Teve um papel reconhecido no contexto das Cruzadas, mas não foi este o fenómeno que a justificou. Considerando o contexto histórico das Cruzadas, o Condado Portugalense, isto é, o condado que precedeu o Reino de Portugal, foi um dos mais icónicos territórios da periferia do mundo ocidental. Há duas razões que justificam este seu estatuto. Por um lado, a proximidade a Santiago de Compostela, um centro de peregrinação de nível europeu e metropolítico, com forte popularidade, e por outro, a equiparação da ação política e militar da designada Reconquista a uma ação de cruzada, no sentido polissémico do termo. Estas circunstâncias mobilizavam a sociedade e estiveram na base do desenvolvimento de instrumentos sociais, económicos e culturais para ampliar os territórios e a influência do cristianismo. O projeto dos hospitalários no Portugal medieval respondeu a estes desafios
e pendeu claramente para o primeiro deles, isto é, para o apoio aos peregrinos. A componente da guerra seria secundária para os freiras que viveram neste limite ocidental da Europa. A precocidade e a originalidade do programa socio-caritativo da Ordem do Hospital são a todos os títulos instigantes da curiosidade de quem investiga estes temas. Embora a prática da caridade seja assumida como central no carisma e na missão da Ordem do Hospital, a caridade para o cristianismo é a virtude teologal suprema e, na sua essência teológica, nada tem de original no contexto em que surge a Ordem do Hospital. Aliás, Santo António afirmou que as virtudes nada são sem a caridade. A Ordem do Hospital distinguiu-se pela assunção desta prática no plano institucional e pela capacidade de organização de uma rede de enquadramento de peregrinos. Tanto quanto é possível perceber, um grupo de comerciantes de Amalfi, um povoado da costa ocidental africana que regularmente aportava no Mediterrâneo Oriental, em articulação com as autoridades políticas e militares que governavam esse território, investiu, a partir de cerca de 1048, numa estrutura de apoio às pessoas que necessitavam de cuidados físicos e espirituais, acoplado ao mosteiro de Santa Maria Latina de Jerusalém. Criou-se assim um primeiro enclave hospitalário, enquanto centro capaz de proporcionar acolhimento e hospitalidade a quem chegava. Este centro ainda não tinha, nessa altura, o sentido institucional que viria a assumir posteriormente a Ordem do Hospital. Movidos por princípios religiosos, desenvolveram a prática da caridade num território muito complicado para quem lá chegava e provinha de paragens mais ocidentais. Vencida a desafiante viagem, feita em condições muito precárias, à chegada ao Mediterrâneo Oriental, as condições seriam muito duras. O clima, a alimentação, a água, a multiculturalidade, a língua, eram sinais expressivos desta diferença entre dois mundos muito distantes entre si. A prática informal da caridade por parte dos pioneiros do que viria a ser a Ordem do Hospital ou de São João de Jerusalém permaneceria no mosteiro de Santa Maria Latina e depois expandiu-se para a Igreja de São João Batista em Jerusalém. Muito à moda medieval, o reconhecimento da ação destes pioneiros seria tardio e teria de culminar com a aprovação do Sumo Pontífice. Com efeito, pela bula Pia Postulatio Voluntatis, de 15 de fevereiro de 1113, o Papa Pascoal II reconheceu a Ordem do Hospital. Todos os freiros ou membros da Ordem assumiam um estatuto religioso pela profissão de 3 votos monásticos: pobreza, castidade e obediência, e uma vida devotada à assistência aos pobres e aos doentes. O Papa, pies hospitalitates tuis studis dilectati, isto é, encantado com o piedoso zelo da sua hospitalidade, dirigiu-se a Gerardo, que foi o fundador do hospital junto à Igreja de São João Batista de Jerusalém. Este novo complexo permitia a prestação de cuidados a um número crescente de peregrinos. Do ponto de vista normativo, os hospitalários ficavam obrigados a apoiar os peregrinos, a praticar a caridade e a cuidar dos doentes e dos pobres. Sublinhe-se que no início não eram obrigados a participar em campanhas militares. Ao longo da segunda metade do século XII, entre os primórdios da organização do hospital neste complexo monástico amalfitano e, mais tarde, já no final do século, a conquista cristã de Jerusalém em 1099, na sequência da proclamação da Primeira Cruzada em 1095, muita coisa mudou na Terra Santa cristã. Para o assunto em discussão, importa salientar que o principal impacto terá sido o aumento do fluxo de pessoas que aí chegavam, nomeadamente de peregrinos. Animados por uma vitória política e militar que criaria as condições para a emergência do chamado Oriente Latino
e também animados pela aura de resgate do túmulo de Cristo, a afluência de peregrinos terá aumentado significativamente. A ampliação dos territórios sob a autoridade cristã terá levado a Ordem do Hospital a descentralizar a prática da caridade no próprio Oriente Latino, ao mesmo tempo que encetou uma campanha de angariação de apoios e de captação de recursos humanos e materiais por toda a cristandade mais ocidental. As duas periferias da cristandade, polarizadas em torno de Jerusalém e de Santiago de Compostela, irradiavam uma enorme força de atração de peregrinos. O apoio a esses peregrinos e a constituição das redes de peregrinação dependeram muito da intervenção régia, tanto por via direta, através de mandas testamentárias de doações e privilégios, como por via indireta, através de comportamentos que funcionavam como exemplo de práticas a observar. Foi neste contexto que emergiram estas instituições, as ordens religiosas-militares, antes de mais pela sua dimensão religiosa e depois pela estrutura dispersa das imensas propriedades que geriam. Estas instituições tinham vocação e capacidade para se envolverem nas redes de peregrinação, muitas vezes pelo apoio a peregrinos e outras tantas pela introdução de património simbólico nestes circuitos, como era o caso das relíquias que transportavam e que davam origem a novos centros de peregrinação. A estas razões, a Ordem do Hospital acrescentava uma outra, que só a ela estava cometida e que se prendia com a assunção da caridade como força dinamizadora e definidora da sua missão. Como a sua principal missão nesta área da Península Ibérica era, acima de tudo, apoiar os peregrinos que se dirigiam a Santiago de Compostela, os hospitalários atraíram a atenção de muitos grupos sociais e muito distintos entre si. Simultaneamente, tornaram-se parte da dimensão militar do movimento cruzado, embora com sucesso bastante limitado em Portugal, reforçando o prestígio e o impacto do seu projeto no Portugal de então. Religiosidade e atividade militar conciliavam-se à luz do que era a cavalaria cristã. Sendo a prática da caridade uma virtude fundadora da teologia cristã, a partir dos séculos XI-XII foi transposta para o plano social com o suporte de um forte enquadramento institucional. Teve assim início uma transformação profunda e com um enorme impacto na evolução destes territórios. A filantropia e caridade tornaram-se estruturantes e foram plasmadas no projeto socio-caritativo dos hospitalários. Desde que Santiago de Compostela foi reconhecida como destino de peregrinação, os peregrinos provenientes das mais diversas geografias europeias afluíam à sua catedral, acreditando que se tratava da casa do apóstolo Santiago. Muito rapidamente, este fenómeno fundiu-se com os interesses das cruzadas na periferia da cristandade. Diogo Gelmires, arcebispo de Santiago de Compostela, na primeira metade do século XII, foi a força motriz por trás do estabelecimento de Compostela como destino de peregrinação, usando essa causa como um fator decisivo na promoção eclesiástica e política do território. Em 27 de fevereiro de 1120, pela bula Omnipotentis Dispositione, Santiago de Compostela foi reconhecida como diocese metropolitana e detentora das prerrogativas eclesiásticas que antes pertenciam ao Bispado Visigodo de Mérida, dignidade que havia perdido temporariamente e disputado com outras dioceses do noroeste da Península Ibérica. Este novo estatuto eclesiástico aumentou também a atratividade dos peregrinos. E a coincidência cronológica não podia ser melhor. Foi neste contexto, marcado por intensas disputas territoriais e de afirmação de poderes religiosos e civis, que Diogo Gelmires terá conseguido colocar na Diocese do Porto um homem da sua máxima confiança, Dom Hugo, pelos anos de 1112-14. Acabada de restaurar,
após um período de ausência do episcopado justificado pela implantação das forças muçulmanas neste território, a Diocese do Porto era crucial nesse jogo de poderes que se estendiam além Pirineus, fruto dos interesses da Santa Sé. Foi nessa conjuntura que terá ocorrido a chegada dos hospitalários ao Condado portucalense, o território que se viria a transformar no Reino de Portugal. É muito provável que esses primeiros hospitalários tenham chegado mesmo no ano de 1112. Ainda sem terem o reconhecimento formal por parte do papado, circunstância que só se viria a verificar no ano seguinte, em 15 de fevereiro de 1113, poderão ter empreendido uma campanha prévia de sensibilização para a causa em torno da qual se estavam a organizar, e só uma nota, uma campanha semelhante foi feita pela Ordem do Templo e, nesse caso, está mesmo documentada. Em linha com este contexto, Ricardo, bispo de Albano e legado papal, pediu aos prelados hispânicos que protegessem o Hospital de Jerusalém e respeitassem os benefícios que lhe eram concedidos pelos fiéis. Isto mostra-nos que eles estavam a atrair bastantes interesses e bastantes apoios. O projeto da Ordem do Hospital enquadrar-se-ia muito bem no noroeste da Ibéria. Este território tinha todas as características para proporcionar uma boa receptividade ao mencionado projeto. Tinha uma forte ligação ao Reino Franco, à Casa da Borgonha, à Santa Sé, pelo seu potencial de expansão da cristandade. Tinha uma forte implantação dos muçulmanos, que geravam uma oposição ideológica à semelhança da que se alimentava no Oriente Latino, pelo menos desde a Primeira Cruzada. Tinha uma forte implantação de grupos aristocráticos, ávidos pela prática da guerra e pela ampliação das suas áreas de influência. Tinha um forte desenvolvimento de um programa político régio que necessitava de múltiplos apoios, tendo em vista a sua legitimação. É uma conjugação muito complexa de fatores, aquela a que estamos a assistir nesta altura. Em paralelo, a prática da assistência estava em franco desenvolvimento por volta da altura em que os hospitalários se instalaram no extremo ocidental da Península Ibérica. Em suporte da peregrinação a Santiago de Compostela, foi criada uma verdadeira rede de albergarias, estalagens, hospitais, enfermarias, leprosarias, gafarias, equipamentos muitas vezes anexos a mosteiros, situados nas rotas de passagem dos peregrinos. A rede de prestação de cuidados era bastante ampla e as ordens militares, de uma maneira geral, integravam-na com o patrocínio pontifício e régio, o que refletia o seu prestígio, a imagem de marca associada a Jerusalém e a sua capacidade de atração e de atuação no contexto de apoios sociais. A atitude régia perante a caridade é bastante significativa do ambiente em que os hospitalários se integraram no hospital medieval. Por exemplo, o testamento de Dom Afonso Henriques, na sua versão datada de fevereiro de 1179, contém expressivas referências a elevadas quantias de dinheiro deixadas em benefício dos pobres e de hospitais. Neste texto são atribuídas ao monarca duas inspirações que justificam esta sua opção. Com efeito, evoca a incitação do profeta: dai esmola e eis que tudo em vós fica limpo. Lucas 11:41. E as palavras de Salomão: filho, se possuís algo, beneficia-te a ti mesmo, fazendo a Deus boas oblações, pois que toda a obra eleita será justificada, e quem assim proceder, ver-se-á justificado nela. O citado exemplo de generosidade e de apelo à prática da caridade seria adotado pelos monarcas sucessores. Na documentação de arquivo encontram-se algumas referências, ainda que presumivelmente poucas, face à expressão que a questão teria na realidade, que são sinais valiosos do modo como estes assuntos eram vividos no Portugal de então.
Por exemplo, o rei Dom Afonso Henriques fundou em Évora um hospital ao qual deu o emblemático nome de São João de Jerusalém e que tinha como função cuidar dos peregrinos doentes, o que atesta a adesão simbólica ao projeto da Ordem do Hospital. Uma referência especial deve ser feita em relação ao rei Dom Afonso II, já que se apresentou como defensor dos pobres, o que denota a importância destes ideais na época em que viveu. No seu testamento, de novembro de 1221, Dom Afonso II, depois de ordenar que o prior do hospital guardasse o que se recuperasse dos seus bens, podendo receber o que lhe cabia, podia também dispor da terça parte dos restantes bens para dar às igrejas pobres do reino, às pontes, que tinham uma clara conotação com os peregrinos, e aos leprosos, e também para o bem das almas. Estes e outros exemplos seriam cruciais para estimular atitudes idênticas adotadas por outras pessoas. Efeito semelhante pode ter tido o facto de um dos filhos de Dom Afonso Henriques, Afonso, Portugal, ter sido grão-mestre da Ordem do Hospital no início do século XIII, entre 1203 e 1206. De facto, o projeto dos hospitalários no Portugal medieval foi impulsionado pelo ambiente sociopolítico a que acabamos de nos referir. Eram parceiros adequados para expandir o cristianismo, tanto no lado oriental do Mediterrâneo como no lado ocidental da Península Ibérica. Facilitavam as ligações com o Oriente Latino em termos de objetivos políticos, religiosos, económicos e sociais, expandindo a riqueza e o prestígio de certas famílias e de grupos de pressão neste contexto. A Ordem do Hospital foi uma garantia de internacionalização do reino e fomentou esta ambição com a aura de prestígio de Jerusalém e da promoção da Cruzada, ideais muito bem aceitos pela sociedade ocidental dessa época. A distribuição geográfica das comendas é um indicador valioso para a interpretação histórica e para renovar a discussão sobre questões sociais, a atratividade da ordem e a estrutura das redes de peregrinação que lhes estavam associadas. Tendencialmente, as sedes das comendas coincidiam com os caminhos de peregrinação, como evidenciam estudos feitos para a Galiza e para Portugal. As implicações sociais da implantação deste tipo de programa estão razoavelmente bem documentadas. Por exemplo, Pedro Ourives e a sua mulher, um casal abastado, fundaram um hospital em Braga que em 19 de julho de 1145 foi doado pelo arcebispo Dom João Peculiar à Ordem do Hospital de Jerusalém, cujo representante era um homem conhecido por Dom Paio. A confirmação da doação é clara quanto aos objetivos que a motivaram. E os objetivos que a motivaram era acolher os pobres de Cristo e praticar a caridade. Perfeitamente alinhado com a conjuntura, em 30 de março de 1144, precisamente no ano anterior, Dom Afonso Henriques tinha confirmado a Raimundo de Puy, mestre do hospital, e a Dom Arias, o prior que a ordem tinha em Portugal e na Galiza, todas as possessões que a ordem aqui tinha, referindo-se à assistência aos pobres de uma maneira muito entusiástica. A Ordem do Hospital, muito embora tivesse um perfil especificamente vocacionado para a prática de um programa socio-caritativo, não esgotava a abrangência deste tipo de ação. Em várias ocasiões, a Coroa envolveu outras ordens congêneres nestes compromissos. São exemplos elucidativos desta conjuntura 3 doações feitas à Ordem do Templo que incidem sobre bens situados em Braga, sede da Igreja Diocesana Primaz e centro de articulação com Compostela. Numa fase precoce da instalação dos Templários no Condado Portucalense, o arcebispo Dom Paio Mendes doou ao hospital que a Ordem do Templo tinha em Braga os bens que possuía nesta cidade e no seu termo antes de ser eleito arcebispo, o que ocorreu em 1118,
Em contrapartida, a Ordem ficava obrigada a dar 2/3 dos rendimentos obtidos a partir da exploração desses bens para a construção da Ponte de Prado e o restante 1/3 seria para cuidar dos pobres, terminada a construção da ponte. O segundo exemplo ocorreu em 1146, quando Dom Afonso Henriques doou aos Templários uma casa situada em Braga para pousada de peregrinos, com o acordo de Dom João, arcebispo e do Cabido da Sé. E por último, o terceiro exemplo ficou registado em 15 de dezembro de 1162, no momento em que o Papa Alexandre III confirmou à Ordem do Templo a concessão do hospital em Braga que lhe fora feita pelo arcebispo e cabido. Já mais para sul, e compatível com a cronologia de avanço de controle sobre o território a que nós chamamos Portugal, em 1218, Pedro Alvito, mestre da Ordem do Templo em Portugal, Leão e Castela, doou a Paio Farpado e a seus sucessores o lugar da Aceiceira, em Tomar, com a obrigação de aí edificarem uma albergaria. Portanto, são exemplos pontuais que nesta apresentação oral eu faço questão de referir para percebermos que, muito embora a Ordem do Hospital tivesse na sua missão incorporado um programa socio-caritativo, outras ordens religiosas ou militares estavam também a ser envolvidas neste tipo de compromissos. A profusão de referências que indiciam a relação entre a Ordem do Templo e a caridade por via da concessão de infraestruturas onde essa prática era levada a cabo, no contexto de reconhecimento feito pela coroa portuguesa, pode ser interpretada como um possível desconhecimento da especificidade da missão da Ordem do Templo, isto é, a guerra, ou como uma certa identificação ou confusão entre os seus objetivos e a Ordem do Hospital pelo reconhecimento do prestígio de ambas como resultado da sua associação a Jerusalém. Na tentativa de encontrar uma resposta para o envolvimento dos templários na assistência, não se pode também excluir a hipótese de a coroa lhes reconhecer capacidade de ação no quadro das deslocações que os peregrinos faziam, considerando a ampla e dispersa rede de propriedades que possuíam. Recuando no tempo, e à medida que o controle dos territórios mais a sul se tornava um projeto central na agenda política da reconquista portuguesa e mobilizava determinados setores sociais, o envolvimento da Ordem de Avis, outra ordem militar presente em Portugal, implantada na área do Alto Alentejo, tendo irradiado a partir do assentamento original em Évora, também está atestado na prestação de cuidados caritativos. O Papa Inocêncio III, em maio de 1201, ao colocar sobre a sua proteção o mestre e freires de Évora, pertencentes à Ordem de Calatrava, e dado que a designação de Ordem de Avis só se consagraria mais tarde, a partir do momento em que a Ordem recebeu essa aldeia, a aldeia de Avis, alentejana, e para aí deslocou a sua casa conventual, garante também, como estava a dizer, a proteção aos bens da referida Ordem, incluindo ao hospital que lhes tinha dado em Santarém o rei Dom Sancho I. Pouco mais tarde, em 1214, Inocêncio III confirmou a esta mesma Ordem de Calatrava a regra e determinados privilégios e bens, entre os quais se contava também um hospital em Évora, especificamente para acolher pobres, peregrinos, órfãos e cativos. No contexto da complexidade da rede de enquadramento da peregrinação, salienta-se ainda que a Ordem de Santa Maria de Roncesvalles, uma instituição religiosa e hospitalar, fundada no século XIII pelo rei Sancho VII de Navarra para dar assistência a peregrinos no caminho de Santiago, também está documentada em Portugal, tendo uma comenda com sede em Liumil, que pertence ao atual município de Almeida. Voltando aos hospitalários, numa segunda fase, a sua missão alargou-se
e passou a incluir também objetivos militares, de acordo com a projeção das cruzadas e com as exigências da guerra no Oriente Latino. Aparentemente, esta evolução pode parecer contraditória, embora, à luz da época em que ocorreu, não o fosse. O próprio conceito de Miles Christi, o guerreiro de Cristo, corporizava e sintetizava estes dois campos, religião e guerra. Já no século XIV, e porque o tempo não me permite muito mais detalhes, depois do sucesso da Batalha do Salado, travada em 30 de outubro de 1340, sob o enquadramento da Cruzada, o prior hospitalário que a protagonizou, Álvaro Gonçalves Pereira, quis construir uma capela em honra de Santa Maria na localidade alentejana de Flor da Rosa e persistiu, neste momento, no programa filantrópico da Ordem do Hospital, embora enquadrado na vivência da Cruzada tardia. De facto, nessa capela, que teve o apoio régio, mandou, e eu agora cito o documento, manter pobres e dizer e cantar para sempre missas de sobre altar e fazer outras obras de piedade. Fim de citação. A essência do projeto sociocaritativo da Ordem permaneceria ao longo do período final da Idade Média e em Portugal há vários sinais disto mesmo. Os objetivos associados à Capela da Flor da Rosa seriam cumpridos, a acreditar no rei Dom Pedro I, que governou Portugal entre 1357 e 67, rei este que reforçaria a base material desta capela com a doação que lhe fez da Igreja de Santa Maria de Mação, considerando, e são estas as palavras atribuídas ao rei Dom Pedro I, o muito serviço que se faz a Deus em cantar missas e manter hospitalidade na capela. Por último, dois outros exemplos ajudam a ilustrar a relevância do programa filantrópico dos hospitalários no contexto da sociedade portuguesa, já nos primórdios da modernidade. Frei Álvaro Pinto, que era o responsável pela comenda de Lessa do Balio nos inícios do século XVI, mandou aí construir uma casa, curiosamente a que quis anexar ou juntar uma ramada para que se assegurasse a proteção aos pobres. Em consonância, no mosteiro de Lessa, por essa altura, havia 5 ou 6 mercearias, isto são as palavras do documento, cujo objetivo era garantir a subsistência aos pobres, com recurso a dádivas que iam recolhendo e que seriam potenciadas pelo facto deste complexo monástico se situar nos caminhos de peregrinação que conduziam a Santiago de Compostela. Estas evidências são suficientes para nos fazer acreditar que na transição entre os períodos medieval e moderno, os hospitalários portugueses continuavam comprometidos com a matriz do seu perfil sociocaritativo. Esta ordem do hospital assumiu como elemento definidor da sua missão a caridade, consubstanciado num projeto sociocaritativo muito inovador. Se, numa dimensão mais individual, os princípios religiosos do cristianismo tinham colocado no centro do ser cristão a prática da caridade, no plano institucional, seria a Ordem do Hospital a desenvolver o mais paradigmático programa neste domínio a partir da sua emergência em Jerusalém. No tempo em que teve origem e se instalou no Condado Portucalense, isto é, pelos primórdios do século XII, estava em franco desenvolvimento um ambiente favorável à prática religiosa e à mobilização de pessoas no contexto de peregrinações. No noroeste peninsular, os contornos desta situação foram reforçados pelo papel desempenhado por Santiago de Compostela no que toca à atração de fiéis. A Ordem do Hospital conseguiu responder às exigências de descentralização do apoio à peregrinação, tendo começado por focar toda a atenção em Jerusalém,
deslocou recursos para outras geografias, incluindo para o Noroeste peninsular, onde o volume de peregrinos também aumentou, em consequência do reconhecimento de Santiago de Compostela como centro de peregrinação de elevado prestígio. Para além da promoção de uma profícua e complexa articulação entre Oriente e Ocidente, a Ordem também dinamizou um amplo conjunto de propriedades, fruto de doações dispersas pelo norte de Portugal. Deste modo, assumiu um projeto religioso e social muito relevante e que se mostrou diacrónico e de ampla incidência geográfica. Do ponto de vista religioso, tem raízes milenares e remonta à definição do aparelho teológico e moral do cristianismo, e do ponto de vista social, seria ampliado no período medieval pelo desenvolvimento de mecanismos de enquadramento desta prática seminal da vivência cristã. Para concluir, embora a prática da caridade tenha permanecido como a sua matriz identitária, os hospitalários, numa segunda fase da sua evolução histórica, incorporaram a guerra na sua missão, sem que isso lhes suscitasse problemas aparentes de identidade. A sua qualidade de milites Christi convertia-os numa síntese entre os mundos da religião e da guerra. O projeto dos hospitalários em Portugal encerrou uma espécie de contradição que tem todo o interesse científico. Integrados no amplo movimento da Cruzada, que impunha a definição de fronteiras políticas e religiosas e culturais, os freires acabaram por ser os favorecedores da transposição de fronteiras a partir do momento em que se distinguiram pelo apoio ao projeto de peregrinação estruturante do Noroeste peninsular e pela mobilização consistente de pessoas ao longo do Mediterrâneo, impulsionando os contactos sociais e culturais refletidos em influências na corte e em fortes laços de sociabilidade. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós passamos agora à segunda parte, a parte das perguntas, das observações, que poderemos fazer aqui a partir da Catedral, porventura ocupando aqui este lugar que eu deixarei livre para que em casa nos possam ouvir, e também é possível fazer para quem está em sala virtual. Por isso, resta-me, então, em nome da equipa que organiza o seminário e do Centro de Estudos de História Religiosa e do pedido, agradecer à professora Paula Pinto Costa o ter estado connosco neste fim de tarde e o ter refletido connosco nesta sessão, e também anunciar a próxima, 20 de abril, à mesma hora, estaremos aqui para tratar do tema os caminhos e a assistência no noroeste da Península Ibérica entre os séculos XI e XIV. Estará connosco Filipe Conceição para abordar o tema. Muito boa tarde a todos e muito obrigado.